Bom dia, pessoal, como vai? Tudo bem? Que bom, né? Espero que vocês estejam bem e espero também que vocês, por favor, curtam o vídeo, assine aqui o canal e adicione o balagandango aqui do sino para quando vier novos vídeos você ser avisado e ficar por dentro aí das últimas notícias que envolvem o seu bolso. Hoje nós não vamos falar de Unic, né? Já cansei de falar e já me coloquei à disposição para as pessoas que quiserem ajuda, inclusive passando o meu WhatsApp pessoal para auxiliar as pessoas. O que eu quero falar hoje aqui é a reforma da Previdência. Bom, isso envolve todo mundo, né? Com a reforma da Previdência, o Brasil sai dos poucos países que não tinham idade mínima para se aposentar, né? Na verdade, esses países eram 12 países, se não me engano, tá? Pouquíssimos países, com o Brasil fazia 13, né? Nos Estados Unidos, a idade mínima para se aposentar é 66 anos. No Japão, eles estão querendo mudar a idade mínima de 65 para 70 anos. É bem complicada a coisa, né? E parece que na França a idade também é de 65 anos. Então o Brasil sai da linha aí de fronteira, onde apenas 12 países não tinham idade para se aposentar. E esses países, gente, eu vou falar para vocês quais são, para vocês verem que a gente está caminhando para o que era a globalização, para o que poderia ser. Lembrando que outros presidentes também tentaram fazer a mesma coisa, mas a reforma era um ponto já da campanha do Bolsonaro, e ele conseguiu então aí, através de muita articulação e talvez muita troca de cargos, né, aprovar a reforma. Os países que não têm ainda, continuam não tendo tempo para aposentar, idade mínima para se aposentar, é Arábia Saudita, Argélia, Egito, Equador, Hungria, Irã, Iraque, Luxemburgo, Sérvia e Síria. Vocês podem ver que são países extremamente não desenvolvidos. Se a gente quer um país mais desenvolvido, a gente precisava mesmo de uma reforma. Eu sou a favor da reforma da forma como foi apresentada? Não, tá? Mas sou obrigado a vir aqui como advogado que sou, apesar de não exercer a profissão, informar para vocês os pontos de mudança dessa reforma, tá? E o ponto crucial é a idade mínima, então, de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, né? Lembrando que você também precisa de ter tempo de contribuição, né? Antes, acho que não precisaria desse tempo de contribuição tão grande como hoje vai precisar. Bom, o que acontece? As pessoas estão falando assim, o pessoal está comemorando porque a Bolsa de Valores está crescendo e bateu índices, etc. e tal. O que acontece é que o mercado geral, tá? Inclusive o mercado, eu falo o mundo, né? Vê o Brasil como uma forma de investimento por causa dos juros altos, então eles podem ganhar mais dinheiro. Com a reforma, né, que eles estavam aguardando aí essa articulação e ver se o governo tem poder de fogo para controlar o Brasil, foi demonstrado que o Brasil se torna então mais seguro para investir. E quando os investidores estrangeiros aplicam dinheiro na Bolsa de Valores, faz com que o dólar caia um pouco. E tudo que você compra hoje em dia tem a ver com o dólar, desde o pãozinho da padaria até o petróleo e a gasolina que você põe no seu carro, ou o diesel que você coloca nos ônibus e você paga a passagem. Isso então pode ser, fazer com que os preços caiam um pouco em relação a tudo que é medido com dólar no país. Além disso, quando as empresas estrangeiras veem também o Brasil como oportunidade de investimento e criam novas empresas, cria também novos empregos
nova geração de renda, e isso pode tirar o Brasil do buraco, porque o crescimento nosso está ínfimo em relação a todos os países aí que são mais desenvolvidos, ok? Então, o que muda muda gradativamente aqui, fundamentalmente, quer dizer, na reforma da Previdência. É a idade mínima, então vai passar 62 anos para mulheres, 65 para homens, tendo contribuído as mulheres 15 anos e 20 anos para os homens, tá? No caso dos servidores, contribuição de 25 anos. No meu caso, sou servidor público, né? Os trabalhadores rurais, não houve mudança. Professores têm a regra mais branda, porque é uma atividade extremamente cansativa e extremamente penosa hoje em dia no Brasil. Inclusive, o Brasil lidera o ranking de agressões a professores. Então, passa professores mulheres 57 anos, homens 60, idade mínima de contribuição 25 anos, ok? Policiais federais 55 anos, tanto mulher, tanto homem. Idade de contribuição 25 homem, 30 mulher. Anota isso, gente, para vocês ficarem por dentro da coisa. E eu vou falar aqui depois o pulo da meada, tá? O pulo do gato aqui para vocês, tá? Então, isso é o fundamental que muda. Além disso, não vai ser mais possível acumular pensões. Tinha gente que acumulava, por exemplo, uma pensão de, sei lá, né, tantos mil de professor e tantos mil de INSS ou de serviço público. Isso não vai ser possível, vai ter que escolher a maior remuneração para isso, tá? Quanto às pensões, nenhuma será abaixo de um salário mínimo. Eu sei que isso é irrisório. Minha mãe ganha um salário mínimo de pensão do meu padrasto, ok? Mas se passar disso, aí vai entrar naquela regrinha de tantos por cento para a pessoa, né, para o cônjuge sobrevivente, mais tantos por cento a partir dos herdeiros, ou seja, tem lá uma criança mais 10%, tem duas mais 10%, etc. Tá? Então, isso vai ser a mudança aí do cálculo. Há regrinhas de transições. E se você entrar numa dessas, será ótimo. Eu mesmo não vou entrar, né? Porque eu precisava de mais tempo e essa reforma até me atrapalhou, porque eu tenho 20 anos de contribuição. Isso é uma merda, né? Eu vou falar que é verdade, é uma porcaria, porque eu vou ter que trabalhar muito mais anos, mas eu pretendo me aposentar daqui a 20 anos. E eu vou contar para vocês como no final deste vídeo. Não pare de ver, porque você também pode ter ideias através disso, tá? A regra de transição número 1, ela vai prever a média por pontos, né? Então, se você chegar a 100 pontos até 2033 e 105 pontos até 2028, somando o tempo de contribuição e idade, né? A regra de transição de pedágio de 50%, isso aqui é chatíssimo de entender, né? Quem está há 2 anos de cumprir o tempo mínimo, então se você tem 35 anos, se você tem 33 anos de contribuição, você poderá pagar um pedágio de 50% para se aposentar, ou seja, você vai trabalhar mais 1 ano e pode se aposentar com o tempo mínimo de 30 anos se mulher e 35 se homem, tá? A outra idade para se aposentar seria uma regra também de transição, seria somente por idade, né? Hoje é 65 anos e aí começa a valer o seguinte: 60 anos para as mulheres a partir de 2020, e a idade mínima da aposentadoria da mulher ela vai ser acrescida de 6 meses a cada ano até chegar a 2023, até chegar a 62 anos, né? Você tem que ver a regrinha, se encaixa, sobre qual você se encaixa para você requerer aposentadoria, se for o caso, né? Daqui a hoje, por exemplo, né? Qual vai ser sua regra de transição? Então é bom você estudar isso a fundo para você ter aí uma margem e saber qual vai ser mais
qual vai ser melhor para você, tá? Também me coloca à disposição, meu e-mail está aqui embaixo, mande e-mail, eu vou ter maior prazer em responder você, falando sobre as regras de transições e o seu caso específico, tá? A transição número 5 seria o pedágio de 100%, e aí vai valer para o INSS e também para servidores, né? Essa regra aqui, por exemplo, ela tem idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 para homens e um pedágio equivalente ao número de anos que falta para cumprir o tempo mínimo de contribuição, tá? Então, por exemplo, um trabalhador que tiver idade mínima, 65, mas tiver 32 anos de contribuição, quando a reforma entrar em vigor, que ainda não entrou em vigor, mas vai entrar a partir da sanção presidencial, assim que o presidente voltar de viagem, né? Parece que ele só viaja e fala asneira, né? Então vai ser 32 anos de contribuição. A reforma entra em vigor, terá que trabalhar mais 3 anos para completar os 35, mais 3 anos de pedágio para completar a idade mínima, ok? 65 anos para homens, 62 anos para mulheres. Combinado? Bom, essas foram as mudanças mais expressivas que houve na reforma da aposentadoria. Eu acredito que não precisaria da reforma. E outra coisa muito importante é que para quem ganha mais, né, vai ter então aumento da alíquota, chegando até 22% no caso de servidores públicos. Hoje paga 11%, todo mundo paga 11%, né, e o restante é do empregador. Então nós vamos pagar aí, dependendo do salário, 22%, o dobro. Isso vai doer no bolso de cada um. Mas eu vejo muita gente falando, inclusive eu vi um colega de trabalho falando nas redes sociais, que é um absurdo, né, que é uma vergonha, que o pobre está comemorando, que vai entrar, que a Bolsa de Valores bateu recorde, etc., e que nenhum pobre investe na Bolsa. Esse é o pulo do gato. Isso é que eu queria falar com vocês. Isso não é verdade, isso não bate. Por quê? Nos outros países mais desenvolvidos, o próprio trabalhador, ele cuida da sua aposentadoria. Tem o mínimo que o Estado paga, mas a pessoa cuida da sua aposentadoria como se fosse um plano de previdência, mas um plano de previdência privado, mas que ela tome conta e não o banco. Porque eu não sei se você sabe, mas quando você investe num fundo de plano de previdência, eles pegam o seu dinheirinho, descontam tanto de coisa, inclusive taxa de administração de 25%, taxa de carregamento, taxa de não sei o que, taxa de não sei o que lá, e isso vai minando o seu dinheiro. E eles pegam o seu dinheiro e investem em renda fixa, por exemplo, tesouro direto, algum fundo de investimento, coisa que você poderia fazer. E quanto à Bolsa de Valores, eu já falei aqui que tem ações que custam menos de R$1, e você deveria atentar-se para isso, para conseguir aí ir devagarzinho, por exemplo, a partir de R$30, R$35 que sobra por mês, e guardando esse dinheirinho através da Bolsa de Valores. E aqui a gente vai precisar de uma corretora de valores, né, que eu não vou falar aqui nenhuma, porque nenhuma me patrocina para falar, né? Você vai então capitalizar para o final, né, do seu tempo lá, você ter mais dinheiro para se aposentar mensalmente, né? Ou através de rendimentos, ou através daquele saque que você vai fazer todo mês na sua conta da corretora de valores. Isso é importante. Por que eu falo que eu vou me aposentar daqui a 20 anos? Porque é o meu prazo que eu estou calculando de investimento para que eu consiga chegar no valor X e poder me aposentar, ok? Bom, o que eu sugiro para vocês, né? Leiam as regras de transição, né? Veja quais vocês se encaixam, né? E analise o que é melhor para vocês. E por favor,
tenha um fundo de investimento em que você administre, tá? Em que você verifique se é hora de vender, se é hora de comprar. E isso você vai aprendendo um pouquinho aqui, e nós vamos falar muito disso aqui no nosso canal, e aí você vai aprendendo um pouco, tá? Hoje ainda, né, eu vou gravar um vídeo mostrando o que aconteceu na Bolsa de Valores comigo, tá? E aí você vai poder então entender um pouco melhor essa regra de transição, e eu vou contar como que eu faço para fazer meu dinheiro render a cada dia e só pegar o necessário para minha sobrevivência, vamos falar assim, tá bom? Essas foram as principais mudanças. Infelizmente não foi o que nós queríamos, né? Eu não gostaria que tivesse esse tempo tão grande de idade, porque a gente não tem uma qualidade de vida tão boa para chegar aos 65 anos de idade com uma saúde boa e viver da nossa aposentadoria, né? Talvez a gente nem aposente com 65 anos. A minha avó faleceu com 66, é uma idade muito pouca, né, no Brasil, considerando, e outra coisa que foi deixada de considerar são as regiões. Então, por exemplo, em São Paulo é muito mais fácil chegar aos 80 anos, mas pergunta a Dona Maria, lá do Nordeste, que não tem saúde pública de qualidade, que não tem um atendimento médico, que nunca foi, sabe, que não tem um tratamento, que não tem, por exemplo, nessa porcaria aqui de Brasil de Outubro Rosa, que a gente não tem como fazer mamografia no SUS, e aí vem com essa palhaçada de Outubro Rosa. Então, quer dizer, eles jogam uma coisinha, né, pra gente ficar, Outubro Rosa, vamos cuidar do câncer de mama, mas não tem mamografia, mamógrafo para fazer, não tem exame, não tem nada que a gente, nesse SUS, né, a gente paga um valor altíssimo, paga uma das cargas tributárias maiores do mundo e não tem como fazer porcaria nenhuma, né? Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Hoje aqui é a reforma tributária. Vou gravar ainda agora sobre essa regra de como você pode fazer para se aposentar, tá? Tentando mostrar na tela quais, por exemplo, como você pode investir com apenas R$1 e pouco, R$1,30, R$2,20, inclusive para uma ação que está, todos estão falando para você para comprar para 2020, né? Considerada small caps, que são as ações pequenas, ok? Mas é isso, qualquer coisa estou à disposição aí, tá, para vocês. Meu e-mail tá aqui embaixo, meus dados aqui do Facebook, você pode entrar e ter lá como amigo, você também vai ficar sabendo de algumas coisas, além de se divertir. Bom, esse vídeo não é divertido, mas é o que a gente precisava falar hoje: reforma previdenciária, que venha logo a reforma tributária do país, ok? Um abraço para vocês, fique com Deus, e qualquer coisa eu estou à disposição. Tchau, tchau.